Beleza, então. Boa noite, pessoal. Para essa primeira prova, de Química do Solo, ainda não foram iniciados realmente os conteúdos específicos de Química do Solo. Então, é mais um apanhado geral de Química, principalmente a primeira, a segunda e a última prática. Elas são bem mais aplicadas, assim, são bem menos aplicadas. A primeira, a segunda e a terceira. A prática 4 de potenciometria e a prática 5 de reações redox e titulometria, elas já são mais aplicadas aos conceitos de química do solo que vão vir nas próximas áreas. Para começar, a primeira prática, ela foi sobre revisão de unidades de medida. Diretamente, esses assuntos, perguntas assim muito próximas com as da prática, elas são bem exploradas pelos professores nas avaliações. Então, eles até falam durante a sala de aula, pessoal, estudem as práticas, mesmo aquelas que vocês não entregam, aquelas que a gente não corrige, e realmente levem esse conselho bem a fundo, assim, porque é bem importante que vocês não tenham tantas dúvidas, assim, a respeito das práticas. Fazendo as práticas, você já tem um bom estudo. Eu recomendo refazer as práticas, mesmo que vocês já tenham feito as práticas para entregar, eu recomendo refazer as práticas, porque elas dão uma boa base a respeito das avaliações e elas também dão uma boa base para os próximos conteúdos que virão. Sobre a unidade de medida, eu acho que as unidades de medida que são mais cobradas nesse sentido e que são mais importantes para vocês durante a disciplina são as relações entre metro cúbico, decímetro cúbico ou litro. Então, exatamente como tem na primeira questão da prática 1, é importante que vocês saibam fazer esse tipo de conversão, porque depois, quando a gente trata de densidade, quando vai se tratar de área superficial específica e de outros conteúdos que têm relação com o volume de solo, essas relações elas acabam aparecendo e vocês podem errar uma questão ou se confundir em algum valor por conta de uma conversão de medida que não foi bem executada. Então, sempre se lembrem, a dica que eu dou é que vocês não... Se você tem um pouco de dificuldade com converter unidades de medida, metro quadrado para centímetro quadrado é muito complicado. Pensem sempre no metro e no centímetro, no metro e no decímetro. Depois vocês evoluem para o metro quadrado, decímetro quadrado e por último para o metro cúbico, decímetro cúbico, porque vai ser mais fácil de vocês conseguirem visualizar. Outro conselho que eu dou para vocês. Se vocês têm alguma dificuldade de visualizar conversões em volume, sempre desenhem, por exemplo, vocês sabem que a conversão de metro para centímetro é que 1 metro equivale a 100 centímetros. Então, quanto é do metro cúbico para o centímetro cúbico? Então, se tu sabe que 1 metro é 100 centímetros, desenhe um cubo e atribui para ele lados de 100. Então, por exemplo, se a conversão metro-centímetro é de 100, no caso 10 elevado a 2, a conversão entre metro quadrado e centímetro quadrado vai ser 100 vezes 100, porque tu está simplesmente multiplicando esses 100 centímetros por 100 centímetros, que é igual a 10 na 4. Metro cúbico para centímetro cúbico é um cubo de 100 por 100 por 100. Então, tu tem 100 vezes 100 vezes 100, que é 10 na 6. Então, fazendo visualmente, principalmente no começo das questões, ajuda bastante vocês a fazerem essas conversões de unidade, principalmente quando está tratando de múltiplos de 10. Grama, quilograma, miligrama, grama. Não vi nenhum exercício centigrama, mas o quilo para o centigrama é o mesmo pensamento do metro para o centímetro. Então, tenham bem esses prefixos na cabeça. Mili, centi, quilo, eles têm um significado e eles são importantes para vocês lembrarem um pouco melhor das unidades de medida. Sobre isso, vocês têm alguma dúvida, assim, mais? Vocês podem me interromper sempre que quiserem, tá? Não fiquem tímidos. Outra coisa, eu esqueci.
hectare. É bem importante que vocês saibam o quanto vale um hectare. Um hectare é sempre um quadrado de 100 por 100 metros. Então, ele tem 10 mil metros quadrados. Às vezes, essa informação ela não é dada. Por exemplo, que um hectare é igual a 10 mil metros quadrados. Vocês têm que saber de cabeça. Então, é bom vocês lembrarem isso na hora de fazer as questões. E também mais adiante, quando a gente começar a ter conteúdos mais específicos a respeito de solos. Beleza. Eu vou pular para a segunda prática, então, que é sobre exercícios de estequiometria. Sobre estequiometria, as principais questões, as principais pontuações são... gente, eu sei que a reunião vai acabar em 10 minutos, daí eu mando um link de novo para vocês no grupo. Só que o meu mouse parou de funcionar. Beleza. Acho que até o mesmo link funciona. Então, eu gero de novo, daí vocês entram. Sobre exercícios de estequiometria, sempre que vocês precisarem de alguma massa atômica, ela vai ser fornecida na questão. Vocês não vão precisar decorar a massa de nenhum elemento, tá? Eu sei que isso, olhar assim, questões de estequiometria às vezes parece um bicho de 7 cabeças, mas sabendo algumas coisinhas, assim, levando em consideração algumas coisas, elas ficam mais fáceis de serem feitas. A primeira é, nunca se esqueçam de balancear as reações que vocês têm com vocês. Porque um balanceamento errado, se vocês usarem o número errado de átomos, vocês carregam um número errado de mols de algum elemento, vocês carregam esse erro ao longo da questão. Então, é sempre bom que vocês vejam, e eu vou reforçar esse conselho também quando a gente falar sobre notas. Sempre vejam como é que tá, se essa reação está balanceada, se existe o mesmo número de átomos no produto e nos reagentes, porque depois, na hora que vocês forem calcular concentração, molaridade, saber quem é o agente limitante, quem é o reagente limitante, no caso de uma reação, vocês precisam ter ela balanceada, porque a resposta pode mudar, se vocês não balancearem a equação direito. Então, essa questão também de agente, quem é o reagente limitante, ela é importante para outros conteúdos que vêm na próxima área, ou na área 3. É na próxima área, se não me engano. Então, saibam isso, porque algumas reações vocês vão ter que lidar com massas que não vão fazer sentido com a reação que vocês têm. Então, vocês vão precisar saber quem é o reagente que está sobrando, no caso, entre aspas, e o que está faltando nessa reação. Então, para reagente limitante, você sempre tem que levar em consideração, primeiro, a reação balanceada, segundo, olhem a equação, sabendo já das massas dos elementos químicos e das moléculas com a qual vocês estão lidando, deem uma olhadinha, olhem as massas, vejam, por exemplo, vocês estão lidando com dois reagentes, um que pesa 16 gramas e o outro que pesa 30 gramas. E as massas de reagentes nas quais vocês vão executar essa reação é de 100 para a molécula de 16 gramas e de 500 para a molécula de 30 gramas. Então, se vocês sabem que a proporção da reação é 16 para 30, 100 para 500, parece que o 500 está sobrando. Então, vocês fazem aquela regrinha de 3, comprovam realmente que é o 500 que está sobrando, saibam quanto que reage desses 500, e aí vocês já vão ter a resposta da questão praticamente entregue. Talvez vocês tenham que fazer algum cálculo de mol, dividindo pela massa da molécula, mas você já tem uma boa saída, assim, só verificando a equação, a reação, só olhando o que parece, tal. Outra coisa, na hora de fazer as questões, não sei exatamente como é que vocês fazem na prova e tal, mas às vezes ter tempo, um pouquinho de tempo a mais, ganhar um tempinho numa questão que parece ser um pouco mais fácil para tu gastar numa questão que parece ser um pouco mais difícil é importante. Então, esses macetezinhos são bons para vocês já matarem um pouco de tempo ali e fazerem essas questões um pouco mais rápido.
eu estou olhando aqui a prática por isso que eu faço essas pausas para ver algumas coisas que talvez vocês precisem. Importante também, essas conversões que às vezes ele pergunta nos exercícios da prática. Gramas por grama sobre grama, porcento. Como eu geralmente fazia, respondia essas questões de grama sobre grama. Grama sobre grama é um pouco mais intuitivo, porque tu pode simplesmente pegar a massa relativa de um elemento químico e dividir pela massa da molécula, e vocês vão ter a relação de quantos gramas do elemento químico X está na molécula que vocês estão lidando. Mas percentual pode ficar um pouco nebuloso nesse sentido, porque apesar de ser uma relação que a gente está acostumada a ver, o porcento, para a química ela pode parecer um pouco diferente. Então, existe uma relação entre grama por grama e por percentual. Por exemplo, vocês têm ali na prática, na questão 12, a fórmula da mica, que é KAl3SI3H2O12. E aí ele pergunta, qual é a concentração em gramas por quilograma dos elementos componentes da mica? Então, ele pode pedir grama por quilograma, mas tu pode usar a relação de grama por grama e simplesmente multiplicar por 1000, porque tu sabe que 1 quilograma são 1000 gramas. Então, se tu tem a relação de grama por grama, tu tem uma relação, por exemplo, com o potássio. A massa dele é 39 gramas e a mica tem 398 gramas de massa. Então, 39 dividido por 398 vai te dar a relação gramas por grama. Só que tu quer gramas por quilo. Então, tu simplesmente multiplica ela por 1000 gramas, que é a conversão quilograma para grama. Se tu fizer direitinho as unidades, tu vai ter, de um lado, grama sobre grama, e do outro lado, grama sobre quilograma. Então, uma grama de cima e uma grama de baixo, vocês vão acabar cortando, vocês vão ficar com grama por quilograma. Também saber essas coisas torna as coisas mais fáceis, porque às vezes na prova vocês olham uma conversão de unidade e vocês pensam, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso? Mas aí volta para aquilo que eu falei da prática 1. Saber essas pequenas nuances assim das transformações de unidades, do que é grama, qual é a conversão entre grama e quilograma, qual é o significado desse prefixo quilo, qual é o significado do prefixo mili, ajuda vocês bastante. Essa questão 15 também é bem interessante, porque é a única questão sobre isso que aparece na prática, que é a do centimol C por quilo. É uma coisa que eles falaram bem superficialmente durante a aula, então eu vou dar uma reforçadinha para vocês. Um centimol, na verdade, um mol C, é uma unidade de massa de uma molécula ou de um átomo, dividido, nesse caso dos solos, de um átomo, dividido pela sua carga. Mesmo que os átomos tenham carga negativa, essa medida do mol C, ela é sempre positiva. Então, vocês consideram, porque como ela é uma medida de massa, e massa, em teoria, é sempre maior que zero, então vocês consideram a carga como um moto. Desconsiderem o sinal da carga, considerem só o valor da carga. Então, por exemplo, ele usa o cálcio. O cálcio é um elemento que a massa dele é 40 e a carga dele é mais 2. Então, para vocês acharem o mol C, vocês dividem 40 por 2, 40 da massa, 2 da carga, que dá 20 gramas. Mas, poxa, ele está pedindo centimol C. E ele está te dando um valor que tu tem sódio trocável de 2 centimol C por quilo. Poxa, como é que eu faço isso? Então, a primeira etapa é sempre vocês começarem a fazer essas conversões de unidade daquilo que vocês sabem. Eu tenho 20 gramas no mol C de cálcio. Quanto que isso equivale em miligramas? Que é uma das perguntas. Ele quer teor de cálcio em miligrama por quilo. Então, vocês vão fazendo essas transformações conforme aquilo que você sabe. 20 gramas são 20 mil miligramas.
Tu sempre multiplica ele por 1000, porque é a diferença entre grama e miligrama. E para achar, então, quantos centimol C, tu usa essa expressão que ele já te dá ali. Tu disse que o centimol C é 20.000 miligramas e eu tenho 2 centimol C por quilo. Quantos miligramas de cálcio eu vou ter por quilo? Daí tu acha essa relação do centimol C que tu encontrou antes, dos 20.000 miligramas. A respeito da segunda prática, vocês têm alguma dúvida? Porque essas questões de estequiometria, elas têm alguns conceitos assim que a gente não vê no colégio, principalmente essas questões de centimol, mol C, conversão grama por grama ou grama por quilo, então pode ser um pouco abstrato assim para vocês no começo, mas são relações bem importantes ao decorrer da cadeira, então é bom que vocês tenham elas bem, não digo bem dominadas, mas bem entendidas. Eu só queria, se tu pudesse, retomar ali o finalzinho da 15, que eu me perdi um pouco, que tu estava falando em transformar 20 gramas para 20.000 miligramas. Daí Sim. eu me perdi um pouquinho. Tá. Começando do começo, é sempre importante que vocês verifiquem na questão quais são as unidades, com quais unidades de medida vocês estão tratando. Por exemplo, nessa questão do mol C, ele te dá um valor fixo de mol C. Eu acredito que na prática de vocês seja 3,5 centimol C por quilo de cálcio num solo. A primeira questão da questão é: o que é esse centimol C? Então, a gente vai ter que voltar para o conceito de mol C. O mol C é a massa de um átomo dividido pela sua carga. Se a carga for negativa, vocês desconsideram o sinal, vocês consideram apenas a carga em si. Então, no caso do cálcio, a gente tem uma massa atômica de 40 e uma carga de mais 2, nessa forma iônica. Isso está dado na questão, a carga do cálcio, no caso, está dada na questão. Então, vocês calculam o mol C como 40 dividido por 2, que dá 20. Beleza, você já tem o mol C da questão, que está te dando essa informação, desses 3,5 centimol C por quilo. Tá, e esse cent, o que ele é? Um centimol C nada mais é do que uma conversão parecida com o do metro para centímetro. Só que o nosso metro na questão é o mol, e o nosso centímetro na questão é o centimol C. Então, 2 centimol C por quilo é o equivalente a 2 vezes 10 na menos 2, ou 2 dividido por 100 mol C por quilo. Porque esse prefixo cent significa 10 na menos 2. Tu vai dividir esse valor que tu tem por 100. Então, 2 centimol C por quilo, 2 no caso, 13,5, é que eu tô com a minha prática aqui aberta. 13,5 centimol C por quilo é o equivalente a 3,5 vezes 10 na menos 2 mol C por quilo. Tá, mas o que é esse mol C? Que foi o que a gente calculou antes. O mol C nada mais é do que aqueles 20 gramas que a gente calculou antes, 40 dividido por 2. Então, 3,5 vezes 10 na menos 2 mol C por quilo nada mais é do que 3,5 vezes 10 na menos 2 vezes 20 gramas por quilo, que dá 70 vezes 10 na menos 2 gramas por quilo. Mas na questão, poxa, eles estão pedindo miligramas por quilo. Beleza, só que a conversão entre grama e miligrama a gente já sabe. 1 grama equivale a 1000 miligramas. Esse prefixo mili significa 10 na 3. Então, a gente faz essa conversão de novo. Então, no fim, o equivalente a 3,5 centimol C por quilo é 700 miligramas por quilo. Por quê? Tu tem o 70
vezes 10 na menos 2 gramas por quilo, só que ele está te pedindo em miligrama. Então, tu multiplica tudo por 10 na 3, e no, que é a conversão entre grama e miligrama para grama, no caso, e no fim tu vai ficar com 700 miligramas por quilo. Então, sempre lidem com a unidade de medida que vocês conhecem, que vocês têm dominância, e tentem não, principalmente nessas unidades que são zero, digamos, o mili, que é 0,001. Tentem não lidar com 0,001. Tentem sempre usar a notação científica, o 10 na menos 2, 10 na menos 3, 10 na 6. Quando vocês estão lidando, por exemplo, com tonelada, um hectare, vocês podem tratar como 10 na 5, por exemplo. Porque depois vocês vão ver em questões um pouco mais complexas, que tem, digamos, letras A, B, C, ter que ficar escrevendo 0,0005 mol C é cansativo e não é tão necessário assim. E ter a notação científica é bem mais fácil de vocês visualizarem o quão grande ou quão pequena é uma medida no qual vocês estão tratando. Beleza, Ana? Beleza, agora entendi. Obrigada. Show de bola. Se vocês tiverem alguma dúvida pontual, vocês podem me mandar no privado sempre que quiserem, tá? Talvez eu não responda na hora, porque agora eu já estou em ritmo de aula também. Mas eu vou tentar responder assim que possível para vocês. Eu vou passar, então, para a prática 3, que é exercícios de termodinâmica e equilíbrio. A prática 3, eu vi que as questões que a gente teve ano passado, semestre passado, no caso, mas ano passado, no semestre passado, elas tinham exatamente os mesmos valores do semestre de vocês, não foi mudado nada. Acredito que por não ser uma prática para entregar, eles não tenham feito essa mudança, mas ela é uma prática bem importante porque ela traz algumas definições que vocês vão usar mais adiante, principalmente na parte de equilíbrio químico, equilíbrio termodinâmico, no caso. O que é o equilíbrio? O equilíbrio é quando as propriedades termodinâmicas elas não mudam ao longo do tempo. Então, o equilíbrio nada mais é do que uma forma de simplificar as questões para vocês, porque imagina se as propriedades fossem mudando ao longo do tempo, vocês tiverem que tratar com densidades diferentes, com temperaturas diferentes, com volumes diferentes. Não seria muito agradável. Então, é mais uma questão para... Oi! Desculpa te interromper. Eu não sei se tu estava compartilhando algo ou se a gente está acompanhando na folha. Não, eu não estou compartilhando a tela, tá? Ah, tá. Muito obrigada e desculpa. Tá, não, só para me tranquilo. localizar. Não, tranquilo. Também, voltando ao assunto que eu trouxe na prática 2, tem algumas questões, algumas definições que a gente não aprende no colégio, então elas podem parecer um pouco abstratas, porque a química da área 1 ela é mais uma revisão com algumas pinceladas a mais da química que a gente teve no ensino médio. Então, algumas definições talvez vocês já tenham um pouco mais de familiaridade com, tipo entalpia, ou trabalho, calor, energia. Essas definições, acredito que vocês tenham tido algum tipo de contato durante o ensino médio em química ou em física. Mas tem certas nuances que são mais aplicadas ao solo que a gente não necessariamente tenha tido contato com. Eu, por exemplo, eu nunca tinha visto energia livre de Gibbs. Eu não fazia a menor ideia do que era. Então, foi uma das primeiras novidades novas, assim, na cadeira da química do solo. Conceitos importantes a respeito dessa prática, porque não são muitos exercícios, então talvez não tenha tido uma prática bem grande, assim, é entalpia. A entalpia é a quantidade de energia que está envolvida numa reação. Então, vocês provavelmente tenham aprendido como ΔH, a variação de entalpia. A variação de entalpia, ela te dá um conceito muito importante, que é se a reação ela libera calor, ou seja, ela é exotérmica, ou se ela absorve calor, ou seja, ela é endotérmica. Como a variação da entalpia é sempre uma proporção entre produtos e reagentes, no caso, entalpia final
menos a entalpia inicial. Então, uma entalpia negativa, no caso, os produtos têm uma energia menor que os reagentes, é uma reação exotérmica. Por quê? Energia não se cria, não se destrói, ela se transforma. Então, essa energia que está faltando, entre aspas, nos produtos, ela tem que ser dissipada para algum lugar. E ela é geralmente dissipada para o ar, né? Ou ela é consumida em outras formas de energia. Então, os produtos, quando eles têm uma energia menor que os reagentes, essa reação liberou calor. Quando os produtos têm uma entalpia maior que os reagentes, ou seja, o ΔH é maior que zero, a gente tem uma reação que absorveu o calor, uma reação endotérmica. Quando tu tem uma variação de entalpia positiva, então a gente tem absorção de energia, reações endotérmicas, crescimento de entalpia. Quando a gente tem uma ΔH menor que zero, a gente tem calor liberado, ou energia, no caso, liberada, reação exotérmica, e a entalpia decresce. Lei de Hess, talvez alguns de vocês tenham visto durante o ensino médio, sempre tem uma questão no vestibular da URC sobre isso, que tu soma a energia de cada uma das ligações de uma determinada molécula, por exemplo, um CO2, uma molécula de CO2, tu somaria a energia que precisa ser colocada, ou absorvida, ou liberada, para romper uma ligação de carbono com o oxigênio, e o de carbono com outro oxigênio, porque forma o CO2, no caso. Então, é sempre a energia que tu precisa absorver para romper ligações. E a variação de entalpia pela lei de Hess diz que tu tem que sempre somar a energia dos produtos e diminuir a energia das ligações dos reagentes para tu ter a entalpia de uma reação pela lei de Hess. Tem um outro conceito bem importante também, que é o de entropia. A entropia, ela determina se a reação vai ser espontânea ou não. Talvez vocês tenham ouvido durante as aulas, ela é espontânea para o lado dos produtos, ela é espontânea para o lado dos reagentes. Por quê? Porque o delta de entropia é sempre, pensem sempre que é produtos menos reagentes, para qualquer relação. Entalpia, entropia, no NOx, depois vocês podem usar essa mesma lógica que não tem problema. A entropia, ela determina o quão espontânea é uma reação. Ou seja, se ela acontece conforme ela está escrita ou não. Então, se você tem a entropia, ou o ΔS, no caso, como é mostrado nos slides, maior que zero, você tem uma reação espontânea. Ou seja, ela é possível de ocorrer na natureza da forma que ela está escrita. Mas, se o ΔS é menor que zero, vocês têm uma reação que ela é não espontânea. Ou seja, da forma que ela está escrita para vocês ali na questão, nos slides, ela não é possível de acontecer na natureza. Precisa de um empurrãozinho para ela acontecer. Se vocês fizerem produtos menos reagentes e encontrarem uma entropia negativa, vocês podem dizer que ela é espontânea para o lado dos reagentes. Por quê? Porque se vocês inverterem a ordem, por exemplo, produtos viram reagentes e reagentes viram produtos, essa entropia vai passar a ser positiva. Então, porque vocês simplesmente inverteram a ordem da reação que vocês tinham apresentado. Então, se vocês já viram nas reações, ao invés de uma setinha, por exemplo, da esquerda para a direita, vocês virem uma meia seta para a direita e uma meia seta virada para a esquerda, é porque é uma reação que está em equilíbrio. Então, ela acontece tanto para o lado dos produtos, tanto os reagentes, ou melhor, tantas espécies químicas que estão do lado esquerdo da reação podem ser produtos ou reagentes, e as do lado direito podem ser produtos ou reagentes. Então, se vocês virem essa setinha dupla, meia seta para a direita, meia seta para a esquerda, vocês estão lidando com uma reação que está em equilíbrio. Então, esse conceito de entropia, essa reação espontânea para o lado dos produtos ou para o lado dos reagentes faz sentido, porque as duas reações são possíveis de acontecer. Às vezes, quando tu está lidando com uma reação, não necessariamente os produtos podem virar reagentes e vice-versa. Não necessariamente existe essa
função da reação de que os produtos e os reagentes podem se intercambiar e vai estar tudo certo, a reação vai acontecer. O conceito da energia livre de Gibbs ela determina se uma reação está em equilíbrio ou não. O ΔG, ou a variação da energia livre de Gibbs, se ela está igual a zero, se ela é igual a zero, tu tem uma reação equilibrada. Se a energia de Gibbs é menor que zero, tu tem uma reação espontânea. Então, aqui a gente já tem uma associação que a gente pode fazer. Uma reação que tem ΔS, ou melhor, variação de entropia maior que zero, ela necessariamente vai ter uma variação de energia livre de Gibbs menor que zero, porque ΔG menor que zero indica uma reação espontânea. ΔS maior que zero indica uma reação espontânea. Logo, essas coisas acabam se complementando. Que eu me lembro que tem nos slides, tem uma tabelinha a respeito de entropia e entalpia. Se ΔH é maior que zero e ΔS é maior que zero, então ela é espontânea em altas temperaturas. Se o ΔH é maior que zero, ΔS é menor que zero, ela é não espontânea. Isso vem da fórmula geral da entalpia, da entalpia, porque ela considera a temperatura. Na hora que vocês vão calcular a energia livre de Gibbs, ela é ΔH menos T ΔS, mas vocês não necessariamente precisam saber disso, tá? Saber as fórmulas completas, o que é o ΔG, do que é o ΔH, vocês não precisam saber. O interessante é saber a respeito desse quadrinho. O que vocês precisam saber a respeito desse quadrinho é que quando a reação ela é exotérmica, e quando a reação ela é exotérmica, ela tem grandes chances de ser espontânea, quando o ΔH é menor que zero. Mesmo que o ΔS for menor que zero, porque ela pode ser espontânea em altas temperaturas. Mas guardem assim, ΔH é menor que zero, grande chance da reação ser espontânea. ΔH é maior que zero, só é espontânea se o ΔS for maior que zero. Não me lembro de existir ΔG, variação de energia livre de Gibbs, negativa. Me lembro dela ser sempre positiva. Mas, como é também ΔG de produtos menos reagentes, é possível que tenha, assim, desculpa, gente, energia livre de Gibbs positiva, maior que zero. Me lembro dela ser sempre ou negativa para reações espontâneas ou zero para reações em equilíbrio. E pelo que eu me lembro também nos exercícios das práticas, era sempre ΔG negativo. Então, eu acredito que isso não aconteça, mas eu não tenho tanta certeza assim. Então, apanhado geral a respeito de termodinâmica. A entalpia determina se a reação é exotérmica, entalpia negativa, ou endotérmica, entalpia positiva. A entropia determina o grau de espontaneidade de uma reação. ΔS positivo, reação espontânea, ΔS negativo, reação não espontânea. A energia livre de Gibbs, ela te traz informação a respeito do equilíbrio da reação. Se a reação tem energia livre de Gibbs igual a zero, ela é uma reação que está em equilíbrio. Se a energia livre de Gibbs é menor que zero, ela é uma reação espontânea, que está acontecendo como reação. Resumo da comparação entre entalpia e entropia. A entalpia é menor que zero, grande chance da reação ser espontânea. A entalpia é maior que zero, grande chance dela ser não espontânea. Tá? Esse é um apanhado geral a respeito de termodinâmica. Olhando aqui na prática, eu acho que eu cobri todos os tópicos. Vocês têm alguma dúvida? Eu sei que essa matéria é bem pincelada, assim, ela também não tem muita cobrança, assim, comparativa com as primeiras duas matérias, né? Ela é um pouco menos cobrada, então, até mais adiante.
É Beleza. importante aquela parte do logaritmo natural? O logaritmo, tu diz para na hora de calcular a energia livre de Gibbs, aquela fórmula do RT ln de K. Isso aí. Olha, eu não me lembro de ter sido cobrado nada muito específico de fórmulas ao longo da disciplina. Eu acho que vocês precisam focar mais nos conceitos em si. No conceito de energia livre de Gibbs, na forma como ela é abordada ao longo das questões da prática. Por exemplo, a questão 3 fala da energia livre de Gibbs, né? Mas vocês podem calcular ela considerando a fórmula, que é a reação da água, da dissociação da água. O K, que é a constante de equilíbrio, talvez seja importante vocês saberem calcular, sim, mas é mais importante vocês saberem qual é a definição dela, no sentido de o que ela significa. Então, nesse caso da questão da prática, a questão 3b, o K para dissociação da água, ele tem um nomezinho especial, que é pH. Então, o pH, sim, ele é um logaritmo, né? Ele é cobrado na prática 4, então eu vou acabar voltando no pH depois. Ele tem relação com essa constante de equilíbrio. Então, para essa parte, assim, eu acho mais interessante vocês saberem conceituar do que realmente a fórmula em si. Então, o K, já que foi perguntado, eu acabei deixando isso passar. O K é uma medida, ele é calculado por esse logaritmo natural, né? Ele é uma medida de espontaneidade da reação, tal qual ela está apresentada para nós. Então, no caso da água, da dissociação da água pela prática 3, tu tem H2O do lado esquerdo, H+, mais OH- do lado direito. Então, o H2O é o reagente e o H+ e o OH- são os produtos. Nesse caso, cada reação, por conta da energia livre de Gibbs, ele é muito baixo. Então, essa reação ela não é espontânea. Ks muito baixos te dizem que a reação é não espontânea. Ks mais próximos de zero, 10 na menos 2, 10 na menos 1, eles te dizem que a reação tem grandes chances de ser espontânea. Até Ks 10 na 1, 10 na 2, eles te dizem que a reação tem grandes chances de ser espontânea. Por exemplo, na 4b, tu tem uma reação entre o hidróxido de alumínio e o íon H+, que ele trata como ácido do solo. Isso vocês vão ver melhor na segunda área. Que daí começa com o fenômeno de acidificação, propriedades do solo, então isso vai ter um apanhado melhor na segunda área, não vou me aprofundar muito sobre. Mas tu tem uma reação que, se vocês fizeram o cálculo do K, vocês vão encontrar que o K é 1,1 vezes 10 na 8. Ou seja, essa reação é muito espontânea, ela é muito possível de acontecer. Então, por isso que é perigoso ter esses compostos de alumínio no solo, porque eles acidificam muito rápido, eles liberam íons muito rápido. Então, isso é quimicamente explicado pelo K. Então, por que eu não consigo quebrar a molécula de água normalmente? Porque o K, essa constante de equilíbrio da reação de dissociação da água, é muito baixa. Por que o meu solo tem muito alumínio de forma iônica liberado nos seus poros? Porque a dissociação do hidróxido de alumínio, ou, no caso, a acidificação do solo pelo hidróxido de alumínio, é muito possível de acontecer. Porque o K é muito alto, é na faixa de 10 na 8. Então, para saber mais esses conceitos, é bom. É bom ter esse domínio do K. Alexia, Oi. aqui eu tenho um resumo, e aí a espontaneidade da reação se dá pelo G, né? Que é
de Gibbs. Isso. Tu pode analisar pela energia de Gibbs, sim. Tá. A definição de espontaneidade é pela entropia. Mas Ah, tá, que é o que tu estava falando. prática, na maioria das questões, ele usa o ΔG justamente porque o ΔG ele te fornece, tu utiliza ele em outras, para buscar outras informações, diferentemente da entropia, que é Tá, que é algo que te dá uma reação, uma informação mais restrita, né? tá. E aí, geralmente, ele vai nos dar, tipo, a gente não vai ter que calcular. Como tu falou, tipo, mais conceitual mesmo do que cálculo. Isso. Uhum. Tá, Se vocês perfeito. precisarem calcular, eu acredito que eles dão as informações, tá? É uma Ah, fórmula tá. bem curtinha, menos RT, que é a temperatura, ln de K. Então, vocês geralmente vão ter energia livre de Gibbs, o R é uma constante, ele vai dar a temperatura. Importante. Eu vou só conferir aqui. Mas a temperatura nessas reações, nessas relações, ela não é em graus, tá? Vocês vão ter que fazer a conversão para Kelvin, que é simplesmente pegar a temperatura em graus e somar 273. Daí vocês têm a, a temperatura em Kelvin. Eu não sei se ele comentou sobre isso na aula com vocês. Não, eu acho que até talvez ele não tenha comentado por a gente não precisar calcular, então, né? É possível, porque nessa fórmula, como o R que eles fornecem, se vocês olharem na questão da prática, o R, ele está te fornecendo em kilojoule por kilojoule sobre Kelvin vezes mol. Então, tá, agora eu vi, ele deu a temperatura já em graus Kelvin, tá? Ele deu a colher de chá para você. Mas caso vocês precisem converter, temperatura em graus mais 273. A prática 4 é sobre potenciometria e condutivimetria. Sobre essa prática, as principais questões que vocês têm que tirar daqui é saber calcular pH, é bem importante. O pH é sempre menos o logaritmo normal, o logaritmo na base 10, da concentração de íons H+, no teu solo ou na tua reação. Tipo, no caso da reação da dissociação da água. O pH, ele não tem unidade, tá? pH é tipo 7,02. Ele não é 7,02, sei lá, quilos por metro cúbico. Ele não tem unidade. Então, caso ele pergunte na prova ou em questões ao longo do curso, vocês nunca coloquem unidade no pH, tá? Sobre o pH, valores próximos de 7 indicam um meio neutro. A água, por exemplo, tem pH 7, por isso que ela é segura para a gente beber. Agora, a gente não pode beber ácido clorídrico, por exemplo, a gente não pode beber ácido sulfúrico. Por quê? Porque o pH deles é muito próximo de 0. Então, pHs menores que 7 são ácidos. pHs entre 7 e 14, que é o outro extremo da escala do pH, são pHs básicos. Mas é melhor tu lidar com pH básico ou com pH ácido? Para solos, o ideal seria que o pH fosse próximo de 5,5. Porque em pHs próximos de 5,5, aquela reação que a gente viu antes, sabe, do alumínio, ela é menos possível de acontecer. Então, mais adiante, quando vocês forem ver reações e vocês aprenderem sobre os pHs específicos nas quais essas reações são possíveis de acontecer, vocês vão ver que a dissociação do alumínio ela é mais difícil de acontecer entre pHs próximos de 5,5. Então, esses conceitinhos iniciais, às vezes, vocês acabam carregando eles para outras questões mais macro sobre solos que vocês aprendem mais adiante no curso. Condutividade elétrica e força iônica, elas têm uma relação, que é a condutividade elétrica, é a força iônica dividido por 0,0127, e ela é medida, a força iônica, a condutividade elétrica, ela é medida em
em duas unidades diferentes, que é o desse, eu não me lembro o que é o S, por metro, e o mili. Então, cuidem na hora da prova ou nas questões se a unidade de medida que vocês estão lidando é esse Czinho, centi, ou se é o Mzinho, mili. Porque vocês não vão querer errar uma questão por causa de conversão de unidade. E acontece bastante de a gente não se ligar e acabar colocando a unidade errada. Essa fórmula da questão 5, essa fórmula complexa do H mais AL igual a E elevado, não sei o que, não sei o que lá, eu não me lembro de ter sido usada ao longo do curso. Então, lembre-se sempre dessa relação entre força iônica e condutividade elétrica, essa é importante saber. Saber como calcular o pH também é importante saber. Saber do potencial redox também, que é a tendência de uma solução doar ou receber elétrons, tá? Ao longo dos slides, a gente tem umas relações da força iônica com as concentrações e as valências dos íons. Então, sempre lembrem dos conceitos de diretamente e inversamente proporcionais, tá? Se elas estão do mesmo lado da equação, por exemplo, a força iônica. A força iônica é igual a concentração vezes valência de um íon ao quadrado dividido por 2. Então, se eu aumento a concentração desse íon, a minha força iônica vai aumentar, porque elas estão elas estão do lado de cima, entre aspas, da equação. Se eu aumento a valência do íon, a minha força iônica vai aumentar, porque elas são diretamente proporcionais. Se eu aumento um lado, o outro lado vai aumentar também. Se eu diminuo um lado, o outro lado vai diminuir também. Coeficiente de atividade, é bom saber, porque é uma relação direta entre a concentração, no caso, a atividade, o quanto esse íon está trabalhando numa equação, e elas têm relação com a força iônica. A atividade ela é inversamente proporcional à força iônica e à valência do íon. Então, se eu aumento a força iônica, eu diminuo a atividade. Se eu aumento a valência do íon, eu diminuo a atividade. Então, íons pouco concentrados de valência baixa, tipo uma concentração baixa de Na, que é de sódio, que é um íon mais 1, ela vai ter uma atividade muito maior do que uma concentração alta de íons alumínio, que é a L mais 3, que tem carga mais 3. Então, levem isso sempre em consideração. E, claro, conversão de unidade vai ser a melhor amiga de vocês durante toda a cadeira. Conceitos de ácidos e bases, saibam o básico. O ácido dissocia, libera íon H+. A base dissocia, libera íons OH-. O pH, a soma de pH de uma solução mais o pOH dessa solução. O que é o pOH? Se o pH é o menos log da concentração do íon H+, o pOH é o menos log da concentração de OH-. Então, como a água é talvez a substância mais neutra que exista, e ela é literalmente, na hora da dissolução, H+, mais OH- em iguais proporções, ela é uma substância neutra. Logo, a soma do pH e do pOH tem que dar sempre 14. Então, se uma solução tem o pH 5, o pOH dessa solução é 14 menos 5, 9. Se o pOH se o pH dessa solução é 10, o pH dessa solução é 4, porque sempre tem que ter essa relação de que um mais o outro dá 14. Beleza, acho que sobre a prática 4 seria isso. Eu vou parando a gravação por aqui, porque a gente tem menos de 1 minuto de reunião. Podem usar o mesmo link para entrar de novo, tá? Beleza. Passando para a última prática, então, a da titulometria. Essa prática tem uns conceitos bem importantes, bem interessantes para vocês, conceitos que vocês vão acabar carregando ao longo do curso.
E o primeiro deles é o conceito de oxirredução. O que é a oxirredução? A oxirredução, ela é uma reação em que existe mudança de NOx, ou melhor, mudanças de carga, em produtos e em reagentes. Lembre-se sempre que se existe um produto, ou no caso, um produto ou um reagente que está diminuindo o seu NOx, ou seja, o seu NOx está reduzindo, esse elemento está sofrendo redução, tem um elemento que está sofrendo oxidação ou que está aumentando o seu NOx. Então, existe uma outra relação também. O elemento que tem o seu NOx reduzido também pode ser chamado de agente oxidante. O elemento que tem o seu NOx oxidado, ou no caso aumentado, pode se chamar agente redutor. Beleza. Na hora que vocês vão fazer uma reação de oxirredução, eu mandei um passo a passo para vocês no grupo, mas vou dar uma reforçadinha aqui também. É sempre importante que vocês primeiro balanceiem a equação. Eu sei que eu falei isso na primeira prática, eu falei que eu ia voltar a falar isso na prática 5. Balanceamento é muito importante. E principalmente nessa parte da oxirredução, porque ele depende o cálculo do NOx e não diretamente do NOx, mas de outras questões envolvendo o NOx, um elemento, por exemplo, o número de elétrons envolvidos numa reação, depende muito de balancear corretamente a reação. Então, verifiquem 1, 2, 3, 10 vezes se for preciso, mas balanceiem direitinho. Torçam para que as reações já sejam dadas balanceadas, porque daí vocês pulam uma etapa que geralmente traz erros que vocês vão carregar ao longo de uma questão. O segundo conselho que eu dou para vocês é sempre partam dos NOx que vocês conhecem. Sempre partam daqueles NOx que não mudam nunca. Hidrogênio é sempre mais 1, oxigênio é sempre menos 2. O carbono, por exemplo, é um elemento que tem um seu NOx que muda de acordo com a molécula na qual ele está. O ferro é um elemento que muda de acordo com a molécula na qual ele está. Ou da prática, o cromo, por exemplo, ele vai mudando de acordo com a molécula na qual ele está. Quando ele era Cr2O7, o NOx dele era mais 6. Quando ele passa a ser cromo iônico, o NOx dele vai para mais 3. Então, sempre partam do princípio de que tem NOx ali que vocês não vão conhecer e tá tudo bem, vocês não vão precisar calcular. E para fazer esses cálculos, vocês precisam saber alguns NOx, ou precisam que eles sejam dados na questão, mas é sempre bom saber o NOx, por exemplo, do hidrogênio, que é sempre mais 1, e o NOx do oxigênio é sempre menos 2. Grupo 1 da tabela periódica, por exemplo, o sódio ou potássio é sempre mais 1. Ou, no caso, o grupo 1 da tabela periódica, olhando a tabela periódica, é a coluna mais à esquerda. A coluna ao lado dessa, grupo 2, coluna 2A, vai ter sempre NOx mais 2. O magnésio, por exemplo, sempre mais 2. Isso não muda. É importante saber esses NOx tanto para as questões agora de NOx, quanto mais adiante, se tu vai determinar que um elemento é mais agregador, ou, por exemplo, que ele agrega mais partículas, ou que ele tem ou ele é um elemento que ele impede que outras partículas tomem conta do espaço no qual ele está. Então, para saber o NOx é importante para saber alguns conceitos mais adiante, NOx dos elementos, no caso. Também é bom saber a respeito de cálculo do número de elétrons de uma reação. Para calcular o número de elétrons, vocês precisam primeiro ter o balanceamento certinho da reação. Segundo, considerar quem é o agente redutor e quem é o agente oxidante. São esses os carinhas que têm o seu NOx mudado. Então, é para eles que tu tem que enxergar quando tu está tratando a respeito
de mudança de elétrons, porque se vocês forem verificar o NOx dos outros elementos não vai mudar, então se vocês usarem qualquer outro elemento para calcular o número de elétrons numa reação, vocês vão sempre encontrar zero. Foquem sempre naqueles mais fáceis de calcular. Por exemplo, nessa reação do cromo, que ele pede o número de elétrons para vocês. Ou eu vou usar a reação aqui de baixo, que já está balanceada, a reação da questão 3 da prática 5, que é a do óxido de ferro, do Fe2O3. Ela já está balanceada. Quando vocês determinarem os NOx dos elementos, eu acredito que vocês já tenham resolvido essa prática. Né? Quando vocês determinam o NOx dos elementos, vocês vão descobrir que tem dois elementos que têm o seu NOx mudado. O ferro e o enxofre. O ferro vai de mais 3 para mais 2 e o enxofre vai de mais 3 para mais 4. Quando o NOx aumenta, por exemplo, o enxofre, mais 3 para mais 4, a gente tem um aumento ali do NOx. O NOx final menos o inicial é maior que zero, então a gente tem o cara que oxida. O cara que oxida, como eu falei antes, ele é o agente redutor. Muito cuidado nisso. Agente é sempre a molécula na qual esse elemento que troca o NOx está envolvido. Então, se perguntarem para vocês, qual é o agente redutor dessa equação? E vocês colocarem enxofre, está errado. Não é o enxofre que é o agente redutor. É a molécula nos reagentes, sempre reagentes, sempre olhem para o lado esquerdo da reação. É a molécula nos reagentes que está o enxofre. Então, nesse caso, o agente redutor não é enxofre, ele é o Na2S2O4. A mesma coisa para o agente oxidante. O agente oxidante é aquele cara que tem o seu NOx diminuído, o cara que reduziu. Então, o agente oxidante dessa reação não vai ser o ferro, vai ser o Fe2O3. Isso causa descontos, tá? Tanto na prática quanto nas provas, nas questões de prova. Então, é uma boa vocês prestarem atenção nisso, porque é outro conceitinho que eu não me lembro de ter visto durante o ensino médio. Então, talvez seja uma coisa que não esteja muito consolidada ainda, mas é importante para vocês responderem tanto a questão da prática quanto as questões da prova. Sobre NOx dos elementos, eu acredito que ele é dado nas questões na hora que vocês vão resolver. Vocês não precisam, os que vocês não vão calcular o NOx, no caso. Os que vocês precisam saber para calcular os demais NOx são dados na questão. Então, vocês não precisam se preocupar em decorar, meu Deus, quais NOx possíveis do ferro? É mais 2, é mais 3, é mais 4, é menos 2. Vocês não precisam decorar isso, tá? Só aqueles pontuais que nem eu falei antes. H, hidrogênio, oxigênio, o grupo 1 e o grupo 2 da tabela periódica. Para calcular o total de elétrons da reação, sempre procurem aquele elemento que parece que está mais fácil de calcular o NOx da reação. Por exemplo, nesse caso, no caso da reação que tem o ferro e o enxofre como agentes oxidantes, como elementos que oxidam e reduzem, a gente tem reações muito parecidas nas quais eles estão envolvidas. Do lado dos reagentes, a gente tem do balanceamento da equação, né? Duas moléculas de Fe2O3 e duas moléculas de Na2S2O4. Então, nesse caso, calcular o NOx, o número de elétrons envolvidos na reação, é muito parecido. Mas, na reação que vocês têm na primeira folha, na reação do indicador ferroim, na primeira folha da prática 5, vocês têm dois elementos que mudam de NOx, o cromo e o ferro. Nesse caso, calcular o número de elétrons envolvidos na reação, considerando o ferro, é mais fácil. Por quê? Porque vocês não precisam lidar com o número de átomos numa molécula. Vocês têm ferro atômico de um lado e ferro atômico do outro. Então, fica muito mais fácil vocês lidarem, porque vocês não precisam prestar atenção em tantos detalhezinhos na hora de calcular o número de elétrons. Porque, por exemplo, se vocês tivessem, ao invés de Fe de forma atômica, vocês tivessem Fe2, dois ferros ligados um no outro, no caso, vocês teriam que multiplicar o balanceamento da equação, que nesse caso é 6,
vezes o 2, que no caso seriam os 2 átomos de ferro que tem nessa molécula na qual está lidando com o número de elétrons. Então, sempre tentem facilitar a vida de vocês. É um conselho que eu dou, tanto para essas questões de química, quanto para questões de qualquer cadeira de vocês. Primeiro, sempre vão direto naquilo que vocês sabem, e segundo, sempre tentem tornar a vida de vocês mais fácil. Porque esses segundinhos, minutinhos que vocês ganham numa questão, vocês podem despender mais tempo em outra que precisa de mais pensamento, que vocês não se lembram exatamente aquilo que está sendo pedido e tal. Então, sempre tentem fazer isso, tornar a vida de vocês mais fácil. Eu sei que essa é uma parte que talvez vocês tenham bastante dificuldade, então, como acredito que vocês também já estejam um pouco cansados por conta do dia, porque a gente já está 1h30 também aqui, eu peço que vocês deem uma olhada nas práticas. Vejam se vocês têm alguma dúvida, algo que vocês não conseguem resolver, vocês não entenderam na hora de fazer a prática, vocês fizeram do jeito que os colegas fizeram, e os colegas entenderam, mas vocês ainda estão patinando um pouco. Não hesitem em me perguntar, tá? É importante saber essas questões. Parece o professor falando, mas é porque é verdade, é realmente importante. Tem conceitos muito fundamentais aqui nessa primeira área que vocês vão levar adiante para a segunda e para a terceira área, e é bom que vocês aprendam a nadar contra a correnteza antes que a correnteza leve vocês junto, porque daí depois acaba ficando um pouco mais complicado. Junta várias provas no mesmo dia, várias cadeiras que vocês vão ter mais dificuldade, daí vocês acabam deixando o químico um pouco de lado. Então, tentem sempre resolver as dúvidas de vocês, nunca levem dúvida para casa. Vocês têm alguma dúvida a respeito dessa última prática? Beleza, então. Eu ainda não tenho. Mas desculpa, assim que eu não, imagina. Assim que eu resolver, se surgir alguma, eu te mando. Eu fiz ela, mas eu vou refazer, né? Então, se surgir, eu te mando pelo WhatsApp. Certo.